queridos, que Deus possa falar aos nossos corações poderosamente. Louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos, que Deus realmente proteja, cuide da sua vida, da vida da sua família todos os dias. O tema que eu queria pensar com os irmãos é da queda ao levantar, da queda ao levantar. E este tema ardeu no meu coração justamente porque há algumas semanas atrás nós tivemos uma reunião em nosso presbitério, em que o presbitério decidiu pelo afastamento, pela exclusão de um dos seus pastores. O pastor cometeu pecado grave, não houve arrependimento e o concílio achou por bem o afastamento, a exclusão. Ele deixou de ser pastor e é sempre muito triste chegar a este ponto. Mas nós vamos pensar no Salmo de número 32, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra para a nossa meditação nessa noite. Como eu estava conversando com os irmãos, o nosso tema da queda ao levantar. Nós vamos falar a respeito de arrependimento, olhando para este salmo e trazendo algumas lições práticas para as nossas vidas a respeito de arrependimento. Nós sabemos que arrependimento é bem diferente de remorso e muitas vezes nós não conseguimos diferenciar um do outro. Misturamos arrependimento e remorso. O fato grave, irmãos, é que os nossos erros no passado, os nossos equívocos no passado, quando não tratados, eles costumam machucar o nosso coração, ele costuma intoxicar a nossa alma, porque nós trazemos à memória constantemente as amizades que nós perdemos por culpa nossa, os erros que nós cometemos e as nossas consequências na educação de filhos, na relação com os pais, no grupo familiar. Quantas e quantas vezes nós não cometemos erros? Algumas vezes buscamos o perdão, o arrependimento, a reparação, mas outras vezes nós não fazemos isso, porque afinal de contas nós somos a vítima, nós estávamos com a razão e por causa disso nós não buscamos a reparação. Mas isso vem no nosso coração, na nossa mente, na nossa espiritualidade e de certa forma os nossos erros do passado ou o nosso arrependimento do passado, ele costuma por vezes nos trazer um grande sentimento de culpa. E os nossos erros, na maioria das vezes, eles são por ação, mentiras que contamos. Quem é que nunca contou uma mentira? Relacionamentos que nós mesmos destruímos por falta de habilidade, por falta de coragem, por falta da verdade.
escolhas que fizemos no passado e que hoje, se pudéssemos voltar, faríamos diferente. Raiva que liberamos às vezes contra quem nós mais amamos, gritamos com os nossos filhos, com a esposa, com o marido. Quantas e quantas vezes não agredimos com palavras, agredimos com falta de carinho e com falta de amor. Arrependimento que nós temos por dinheiro que gastamos de forma errada, de forma equivocada, investimentos que algumas pessoas disseram não faça, mas nós insistimos e caminhamos por um caminho errado, vícios que nutrimos desde o passado, arrependimento. Mas os arrependimentos não são apenas por ação, mas muitas vezes também por omissão. Nos arrependemos daquilo que nós não fizemos, como as oportunidades perdidas. Que arrependimento, se eu pudesse voltar no passado, quem sabe eu teria feito aquele curso, aquela faculdade, teria casado ou teria não casado. Tempo desperdiçado, quanto tempo eu desperdicei naquele carro, naquele hobby, quanto tempo eu não desperdicei naquele relacionamento, riscos que não assumimos, ficamos com medo, quem sabe, de abrir um negócio e quem abriu no nosso lugar de repente deu certo, e esses riscos que não assumimos, por vezes traz arrependimento, amor não expresso, palavras carinhosas que não foram ditas, na hora em que talvez mais esperassem da gente, uma palavra, um carinho, um gesto, nós simplesmente nos calamos. Nos arrependemos de algumas verdades que não dissemos, algumas verdades que talvez teriam mudado a história de famílias, histórias de pessoas, mas simplesmente nós nos calamos. Arrependimento por ação, arrependimento por omissão, mas nós temos também arrependimento por reação. Reação às vezes por algum abuso, reação às vezes por alguma rejeição, e então nós tomamos atitudes que são mais graves do que aquilo que foi praticado contra a gente. Reação contra alguma traição, reação contra alguns maus tratos, reação contra algumas incapacidades que não temos. Arrependimento por ação, arrependimento por omissão, arrependimento por reação. Tudo isso muitas vezes fica guardado a 7 chaves e então intoxica a nossa alma e influencia negativamente o nosso presente, muitas vezes inviabilizando o nosso futuro. Davi tinha tudo isso. Davi passou por tudo isso. E você lembra da história de Davi? Uma história muito importante, uma história impactante. Certamente você que vem à igreja desde pequeno, na escola dominical, certamente você já ouviu muitas e muitas vezes a história do pequeno Davi, que se tornou um grande rei. E a Bíblia diz que ele cuidava de ovelhas e que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Muito jovem, Deus falou a Samuel: vai à casa de Jessé, porque lá está o rei de Israel. Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi. Ao chegar lá, disse: olha, eu estou aqui porque vou ungir o rei de Israel. O pai começou a trazer os filhos maiores, mais bonitos, mas Samuel dizia: não é esse, não é esse. Por fim, todos os filhos, grandes e bonitos, foram apresentados. Samuel disse: olha, não tem mais nenhum.
Tem um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Ele é pequeno. Tem um que está lá cuidando das ovelhas, mas ele não tem aparência de rei, tipo de rei, cheiro de rei. Mas Deus disse para Samuel: não olhe a aparência, porque os homens olham a aparência, mas Deus vê o coração, Deus conhece o interior. E então Davi foi ungido rei de Israel. Davi foi também aquele jovem que, ao visitar os irmãos em campo de batalha, percebeu que um gigante estava afrontando o exército de Israel. E nenhum soldado tinha coragem de enfrentar aquele gigante, mas Davi disse: eu vou, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou. E ele foi, e apenas com uma funda, apenas com uma espécie de um estilingue, ele venceu esta batalha. Isso tornou-se o seu nome grande, e ele tornou-se admirado pelo povo. E o povo começou a fazer músicas para Davi, dizendo: este é o nosso herói. Acontece que o rei ficou enciumado, o rei Saul ficou enciumado e começou a perseguir Davi. E Davi então foi viver no deserto, Davi então foi viver na aridez, Davi foi então liderar um grupo de mercenários. Davi viveu tempos difíceis, de caverna em caverna, de deserto em deserto, salvando a sua própria vida, lutando contra malfeitores, libertando cidades. Mas a graça de Deus o levou ao trono de Israel, e ele tornou-se rei de Israel, mas não apenas mais um rei de Israel, mas o rei mais importante que Israel teve. Davi prolongou, aumentou o domínio de Israel, alargou as tendas, as fronteiras de Israel. Davi fez feitos incríveis, tomou Jerusalém, que era uma cidade quase que inconquistável, mas Davi, sua estratégia, suas habilidades, Davi tornou-se o maior rei que Israel já teve. Estrategista, guerreiro, um verdadeiro bárbaro no que se tratava das batalhas. Por isso ele era admirado pela sua coragem e reverenciado pelos seus feitos. Os homens seguiam Davi não porque era o rei, mas o exército seguia Davi porque acreditava em Davi, lutava por Davi, e ele ia à frente das batalhas. Mas não apenas um rei poderoso no que diz respeito ao campo de batalha, mas ele era poderoso em quase todas as funções que dizia-se respeito ao rei. A função legislativa, sempre governou, fez leis que beneficiavam o povo. No que diz respeito ao executivo, sempre pensou no povo, trazendo conforto, construindo cidades. Mas mais do que isso, na questão judiciária, sempre foi muito justo ao julgar, enquanto rei, e espiritualmente foi alguém acima da média. A Bíblia retrata Davi como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mas este homem que realizou todos esses feitos que eu narrei, e muitos outros que certamente demoraria horas e horas para traçarmos aqui a biografia justa de Davi, este homem não foi perfeito. E a Bíblia não esconde os seus erros. A Bíblia não esconde os seus erros, não joga embaixo de um tapete. Pelo contrário, a Bíblia nos informa que Davi era homem, e como homem era um homem imperfeito, e como homem imperfeito ele pecou, e a Bíblia narra que ele pecou. Certa vez estava ele passeando em seu palácio e viu uma mulher tomando banho, e então ele desejou aquela mulher.
Ele convocou aquela mulher para o palácio. Ele abusou daquela mulher. Aquela mulher engravidou. E então ele ficou extremamente preocupado com a sua ação. Mandou chamar o marido daquela mulher que estava na batalha, que estava na guerra. Mandou que aquele homem voltasse, retornasse e descansasse na sua casa. Dessa forma, ele não seria suspeito de ser o pai daquela criança. Mas este homem que veio da batalha era justo e ele disse: eu não vou para casa enquanto os meus irmãos estão na batalha. E ele permaneceu lá. Davi ainda tentou embriagá-lo, mas sem sucesso. E então Davi manda uma carta ao comandante dizendo: ao receber este homem, coloque-o na frente da batalha para que ele morra. E isso aconteceu. Ele morreu na batalha porque ele foi colocado logo na frente. E a notícia chegou de que aquela mulher era viúva. E Davi agora toma como esposa. Tudo parece dar certo, tudo parece ir muito bem nos planos de Davi. Mas nada fica escondido de Deus. E Deus manda o profeta até Davi. O profeta repreende Davi. E Davi então percebe a gravidade do seu erro. E ele então se arrepende. Ele coloca a boca no pó. Ele se arrepende. Ele escreve o Salmo de número 32 no contexto de arrependimento. Ele escreve o Salmo de número 51 nesse contexto de arrependimento. Davi era admirado, reverenciado, poderoso, mas continuava sendo homem, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos pecados, às mesmas burradas de qualquer um. Um homem segundo o coração de Deus, não porque foi perfeito, mas porque ao cair em Deus, ele se levantou. Ao cair em Deus, ele conseguiu virar a página, reescrever, ressignificar a sua vida. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, mas é um homem que tem a capacidade de ter um coração contrito e compungido, um coração irrigado pela presença de Deus. Eu gostaria então de olhar este salmo em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a queda do homem segundo o coração de Deus. A queda do homem segundo o coração de Deus. Por que este homem caiu? Ele caiu ao criar a sua própria narrativa. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ao confessar, ao derramar o seu coração na presença de Deus, ele olha para o passado, percebe os seus erros, os seus equívocos, e ele reconhece que este pecado o perseguia. Ele reconhece as suas transgressões, os seus erros. E o grande erro de Davi foi criar a história e acreditar nela. Ele criou uma história, ele imaginou uma história e de fato ele acreditou naquela história. Afinal de contas, ele era um homem santo, ele era um homem separado, ele era um homem justo, ele era um homem bom. Dessa forma, de fato, ele acreditou em sua própria mentira, sendo desonesto em primeiro lugar com ele mesmo, sendo desonesto com Deus e sendo desonesto com os outros. Percebe, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes aquele que está em pecado, a sua história parece que é verdadeira, porque de fato na sua mente e no seu coração, carregado de pecado, ele acredita na própria mentira. Ele acredita na própria mentira, na sua narrativa. Porque normalmente, irmãos, nós fazemos isso.
Porque não somos honestos com a gente mesmo, porque muitas vezes nós somos cruéis com a gente, nós nos cobramos além da conta, e por isso nós começamos a criar, a viajar em algumas histórias. E porque nós escondemos de Deus os nossos erros e os nossos equívocos? Porque nós temos medo que Deus venha a nos rejeitar. Temos medo que Deus venha a nos cancelar. Temos medo de que Deus desista de nós. E temos medo, principalmente, que Ele venha a nos punir. Por causa disso, não é que nós não pecamos, mas é porque pecamos e criamos uma história para tentar justificar os nossos próprios erros. Criamos uma narrativa para explicar, para justificar os nossos erros e as nossas falhas. E normalmente resistimos em confessar os nossos pecados para os outros, porque não admitimos ninguém pensando mal da gente. Davi caiu porque ele criou a sua própria narrativa. Mas mais sério do que isso, ele caiu porque ele iludiu-se com o secreto. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ele confessa os seus pecados, ele olha para Deus e diz: Deus, razão o Senhor tem em me condenar, razão o Senhor tem em me condenar, porque na realidade eu tentei esconder o meu pecado, tentei esconder o meu erro, na ilusão de que a escuridão iria me proteger, na ilusão de que a ignorância das pessoas iria me proteger. Davi iludiu-se com o poder do rei, que compra o silêncio por sua posição. O palácio do rei era blindado, os seus segredos não iriam escapar pelos muros. E de fato isso aconteceu. Davi não foi denunciado por ninguém, tamanho era o seu poder, o seu respeito, mas muitas pessoas assistiram o caminhar da sua desgraça. Muitas pessoas perceberam o que ele estava fazendo de errado, mas não tinham coragem. Talvez tivesse amor demais pelo rei, respeito demais pelo rei, torciam demais pelo rei. Por outro lado, Davi estava achando que tudo aquilo iria proteger, e ele poderia então se esconder no secreto, se esconder na ilusão da escuridão. O fato dos outros não estarem vendo não significa que ninguém ficará sabendo. Em Lucas capítulo 8, versículo 17, diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de haver-se à luz. O fato de ninguém saber não significa que você não tenha consciência do que você fez. Não significa que Deus não ficará sabendo. É isso que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não se esconde nada de Deus. Davi conseguiu esconder do povo, Davi conseguiu esconder da religiosidade da época, Davi conseguiu esconder dos seus familiares, mas não de Deus, não de Deus. Davi errou também ao flertar com o pecado, namorar com o pecado. O verso 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi não tinha problema com teologia, Davi reconhecia a depravação total,
Ele sabia que ele estava separado de Deus. Sei que sou pecador. Mas mesmo assim, consciente, ele flerta com o pecado. Ele namora com o pecado. Afinal de contas, quando nós lemos o relato da sua queda, nós percebemos que ele não foi trabalhar. Naquele dia em que o povo estava temendo a guerra, dia em que os soldados estavam na batalha, dias em que os reis costumavam a sair para a guerra, ele simplesmente não foi trabalhar. E a Bíblia diz que ele ficou em casa, passeando na sacada de sua casa. Ele estava onde não deveria estar. E por estar onde não deveria estar, ele fez o que não deveria fazer. Os nossos passos muitas vezes nos levam para a queda. O lugar onde nós estamos, o lugar que nós frequentamos, as amizades que nós temos, os nossos pés nos levam sempre ou quase sempre para o lado errado. Todos. E nós não estamos falando apenas do que diz respeito à sexualidade, como foi no caso do Davi, mas em qualquer erro, equívoco diante de Deus. Se você não estiver no lugar errado, certamente você não vai fazer nada de errado. Lendo a Bíblia, orando, na casa de Deus, certamente você não vai fazer nada de errado. E você que é casado, meu irmão, minha irmã, nós que somos casados, nós enxergamos diariamente gente interessante, homem interessante, mulher interessante. Isso é natural. O que é nada natural é continuar olhando. Isso é perigoso. Mais do que isso, procurar saber mais sobre essa pessoa, ter curiosidade sobre essa pessoa. Mais do que isso, ficar conversando com outras pessoas sobre essa pessoa em especial. Davi subestimou o poder dos seus desejos e dos seus afetos. Perceba que tem uma hierarquia na queda de Davi que é semelhante às quedas que nós presenciamos nos dias de hoje. A hierarquia da queda de Davi consiste, em primeiro lugar, em desejos e afetos. Desejos e afetos. Foi isso que ele teve em relação àquela mulher. E segundo a palavra de Deus, os nossos desejos e afetos, eles foram corrompidos pelo pecado. Podem sim ser transformados mediante um novo nascimento, mas ainda assim corrompidos. Os nossos desejos e afetos. Depois dos desejos e afetos, acontecem os pensamentos, que já são frutos dos desejos e afetos. E esses devem receber da nossa parte todo o cuidado. Todo o cuidado. O desejo, o afeto, gera pensamento, que depois é seguido por palavras que trazem à tona os nossos pensamentos e que revela o nosso pecado interior. Nossos desejos e afetos seguem os pensamentos, na sequência as palavras e só então as atitudes que concretizam aquilo que exprimimos em nossas palavras e que podem escandalizar aqueles que estão ao nosso redor. Tudo começa com um simples desejo, com um simples pensamento. Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você consegue impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. Pensamentos podem até acontecer, mas o que vem a partir daí, cabe a você dominar. Segundo ato, o levantar do homem segundo o coração de Deus. O levantar de Davi. Davi levantou porque ele reconheceu as próprias falhas. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi confessa os seus pecados,
Davi reconhece as suas falhas. A pergunta que eu faço, meus irmãos, é: por que é tão difícil a confissão? Por que é tão difícil reconhecer as nossas falhas? Por que é tão difícil fazer essa autoavaliação? Pense bem, você, eu, tenho cometido pecados através das minhas palavras. Como têm sido as suas palavras na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no trabalho, com os amigos, na igreja? Como têm sido as suas palavras? Palavras sábias, ditas na hora certa, ou palavras dominadas por desejos e afetos, palavras dominadas pela raiva, palavras dominadas pelo seu gênio? Percebe que muitas vezes nós nos escondemos, nós criamos uma narrativa, e essa narrativa é: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa narrativa é: comigo é assim, eu aprendi a fazer as coisas. O meu pai era assim, meu avô era assim, comigo é assim, eu sou sincero, eu sou extremamente sincero. E por trás da sua sinceridade você machuca pessoas, você agride pessoas. Tenho cometido pecados através das minhas palavras. O salmista já orava a Deus para que Deus o ajudasse, colocando guardas na sua boca para não pecar contra Deus. Tenho cometido pecados através das minhas atitudes. Quais são as suas atitudes pós-palavras? Quais são as suas atitudes no viver diário? Tenho cometido pecado através das minhas omissões. O pecado não é apenas ação, mas a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso também está pecando. Quantas vezes nós não ajudamos quem deveríamos ajudar, não oferecemos o nosso ombro para quem está precisando de um ombro amigo, não estendemos a nossa mão para aqueles que estão necessitados, não oferecemos carona para aquele irmão que precisa de uma carona, não abrimos portas que muitas vezes temos condição de abrir para aqueles que estão mais necessitados. Omissão. Quantas vezes você disse: eu vou orar por você, e não ora? Quantas vezes você prometeu que você iria interceder e não intercede? Quantas vezes você veio para uma reunião de oração e ao invés de orar a Deus, você ficou contando quais eram as pessoas que não estavam na reunião? Percebe que as nossas omissões são pecaminosas. Davi levantou porque ele reconheceu, ele avaliou as suas atitudes. Ele levantou porque pediu perdão de forma humilde. Diz o verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. De forma humilde, ele pede perdão. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração compungido. A Bíblia nos ensina que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus, Ele está à nossa disposição. Da nossa parte só é necessário arrependimento, um coração contrito, um coração compungido. Mas muitas vezes nós estamos envolvidos em um teatro gospel, em um teatro evangélico, onde o pedido de perdão é apenas uma burocracia, é apenas um jeito de mostrar espiritualidade, um discurso vazio, mas que não mora no coração. Quantas pessoas você não conhece que não tem relacionamento com os filhos, que não tem relacionamento com pessoas dentro da igreja? Quantas pessoas você não conhece que não consegue dividir o mesmo espaço, porque o coração está carregado de mágoa,
de ódio, de frustração, de decepção. E eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando de um sentimento que faz mal para você, que faz mal para a sua espiritualidade, que faz mal para as suas orações, que faz mal para a sua intimidade para com Deus. Por isso, de forma humilde, peça perdão, peça perdão. 3 conselhos básicos, simples para você. Um pedido genuíno de perdão deve ser proferido no mesmo contexto da agressão. Se você agrediu alguém, peça perdão. Mas se você agrediu alguém na frente de outras pessoas, peça perdão na frente de outras pessoas. Se você desrespeitou a sua esposa na frente dos filhos, os filhos precisam assistir você pedir perdão. Os filhos precisam presenciar este momento de perdão. Se na igreja, se no coletivo, é no coletivo que este perdão deve ser proferido. E ele deve ser apresentado sem mas. Sem mas. Você consegue entender isso? O como para nós é difícil. Certa vez, em uma igreja em que eu pastoreava, depois de um estudo bíblico, uma pessoa me procurou e na frente de outras pessoas foi extremamente agressivo para comigo, porque não gostou do sermão, da mensagem que eu havia proferido. Disse que não estava certo, que estava errado, que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não falei nada, fiquei quieto. Aquilo me fez muito mal, é verdade. Fui para casa, roubou o meu sono, roubou a minha paz, porque não era a minha atitude, a minha intenção, não era a minha vontade de forma alguma. Mas acontece que na terça-feira, essa pessoa me procurou, junto com seu cônjuge, no meu escritório, no meu gabinete, e ela veio para pedir perdão. E ela disse: pastor, me perdoa, porque eu não deveria ter falado aquilo que eu falei. Mas, por outro lado, você fez por merecer. Eu não deveria, de forma alguma, ter sido agressivo para com você. Mas, por outro lado, todos da igreja precisavam ouvir aquelas palavras. Deveria ser estendida a todos da igreja. Eu vim pedir perdão para você, mas eu quero dizer que eu continuo com o meu coração amargurado e magoado. E o pedido de perdão dela recheado de mas, demorou umas 2 horas mais ou menos. E ela saiu do meu gabinete e o cônjuge ficou, e ele disse: eu quero pedir perdão para o Senhor, do perdão que ela pediu. Perdão deve ser apresentado sem mas. Me perdoe, porque eu errei. O pedido de perdão diz sobre você, não a respeito da outra pessoa. O pedido de perdão diz respeito ao seu relacionamento para com Deus. Não importa a outra pessoa, é o seu coração contrito e compungido. O pedido genuíno de perdão deve ser seguido de atitudes. Nada vale pedir perdão e continuar na mesma prática. Perdão e continuar com as mesmas atitudes. Perdão e não virar a página. Perdão e não conseguir mudar de vida. É o marido que pede perdão e continua traindo. É a esposa que pede perdão, mas continua nas mesmas práticas com palavras agressivas. É o pai que pede perdão aos filhos, mas continua agredindo. São os filhos que pedem perdão aos pais, mas continuam desobedecendo. O pedido de perdão deve ser seguido por atitudes. E por fim, Davi levantou-se, porque ele se submeteu a Deus e a sua graça. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não são palavras que vão convencer você a pedir perdão. Não são palavras que vão convencer você a mudar de atitude. Não são palavras que vão convencer a você a construir uma nova história. É apenas a graça de Deus. Você pode nesse instante estar dizendo: eu não tenho ninguém para pedir perdão. E se você acredita nisso de fato, que a graça possa te alcançar. Ou você pode nesse instante estar dizendo: eu tenho muitas pessoas para pedir perdão, mas eu não consigo, eu não tenho palavras, eu não tenho força. A graça vai te alcançar. É a graça de Deus que vai nos dar a força, é a graça de Deus que vai nos convencer. Por isso, diante das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos pecados, nós temos duas opções: permanecer chorando para que tudo se resolva sozinho, permanecer com as mágoas, com as intrigas, permanecer com as inimizades e até chorar, e quem sabe um dia, automaticamente, isso vai ser resolvido. Ou você pode levantar, como Davi se levantou, com a graça de Deus, chorar, mas para que tudo se resolva em Cristo, para que tudo se resolva em Cristo. Cristo é a chave para o perdão. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Se Deus, o ofendido, perdoou o mundo e Cristo Jesus é a encarnação desse perdão, você também pode alcançar o perdão em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Agradecemos por este encontro nesta noite, nesse contexto de carnaval, de pecado, de erro, de queda, e pedimos a Ti, ó Pai, que possa firmar os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser o nosso código. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser a nossa prática. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser o nosso guia. Abençoa o Teu povo nesta noite. Visita cada um de forma poderosa. Os corações que trazem arrependimento, que carregam mágoas, corações que têm culpas, corações que têm desejos de reconciliação, que o Senhor possa visitar nesta noite, dando a coragem, dando as palavras, dando a condição, para que laços possam ser reatados nesta noite, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, receber a bênção de Deus. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, possa estar presente na vida do povo de Deus que se encontra aqui, mas que também está espalhado por toda a terra, hoje, eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana na presença do Todo-Poderoso.